Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar o capítulo 7º do Evangelho de Lucas. Neste capítulo, Lucas começa contando sobre a cura do servo do centurião. O centurião era o oficial romano de patente mais baixa e, como o nome indica, era responsável por 100 soldados, embora este número pudesse variar. Como você já sabe, a região dos judeus era naquele tempo dominada pelo Império Romano e havia lá, em Cafarnaum, na cidade onde estava Jesus, uma guarnição de soldados romanos. Pois Lucas nos conta que havia um centurião que tinha um servo, estimava muito este servo, e este servo ou escravo estava muito doente, moribundo. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama nossa nação, e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe de casa, quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, para que o meu criado seja curado. Pois também eu estou sob uma autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Nós vemos antes de mais nada que Jesus promove uma cura à distância. Hoje nós conhecemos muitos centros espíritas que fazem atendimento à distância. O centurião não se considerava digno de receber Jesus em sua casa por conhecer os costumes judeus. Os judeus não podiam, por causa das suas regras de pureza, entrar na casa de um estrangeiro. O estrangeiro era considerado impuro, e aquele que se misturasse com um deles, que entrasse na casa de um estrangeiro, se tornava também legalmente impuro. Lucas relata que Jesus ficou surpreso com a fé do centurião. E esta é uma das duas únicas vezes em que os evangelhos relatam surpresa em Jesus. A outra vez também se refere à fé, mas ao contrário da grande fé demonstrada pelo centurião, que não exigia nem sequer a presença física de Jesus, o outro episódio em que Jesus ficou surpreso foi com a falta de fé dos homens de Nazaré, sua cidade natal, onde não lhe foi possível praticar muitas curas justamente pela falta de fé deles. A falta da receptividade proporcionada pela fé impediu que Jesus promovesse mais curas em Nazaré. E a receptividade fora do comum por parte do centurião levou Jesus a promover esta cura à distância. O centurião sabia que no mundo dos espíritos as inteligências superiores estavam a serviço do Cristo. Ele sabia que Jesus poderia movimentar as forças da natureza à distância e curar o seu servo. Pastorino e Roden nos oferecem uma tradução que nos dá uma ideia diferente. Na parte em que o centurião fala que bastava Jesus dizer uma palavra e o seu servo ficaria curado, eles traduzem assim: mas fala ao verbo e o meu criado ficará são. Fala ao verbo. Que é o verbo? O Evangelho de João começa assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. A Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia feita por São Jerônimo, traduz a palavra Logos por verbo. Então ficou assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muitos se baseiam nas palavras de João, do evangelista João, para dizerem que Jesus é Deus. Mas a palavra grega Logos é muito anterior ao cristianismo. Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Jesus, chamava de Logos o Espírito de Deus manifestado no universo. Heráclito sugeria que o Logos tivesse uma existência independente de um Logos universal. Tentando trazer essa ideia para o cristianismo, Logos seria o Deus imanente, o Deus em cada um de nós, a partícula divina em nós. É o Deus imanente em oposição à ideia do Deus transcendente. Quando o centurião diz a Jesus falar ao Logos, ele está pedindo que Jesus, o Cristo plenamente desenvolvido,
o Espírito que desenvolveu plenamente a sua potencialidade crística, mande ao Cristo interno do seu servo que o seu servo seja curado. Segundo este pensamento, que o centurião demonstrava conhecer, todos nós temos o Cristo dentro de nós. Todos nós temos a potencialidade crística. Aliás, como afirmou Jesus, ao dizer que nós somos deuses e que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fazia e até maiores. Deus, ou o Cristo interno, está dentro de cada um de nós e compete a nós desenvolvê-lo. Todos nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. Cada um de nós pode e deve desenvolver a sua potencialidade divina. Um dia, daqui a milhões de anos, seremos espíritos como Jesus. Teremos anulado a nossa personalidade egoística e desenvolvido a nossa individualidade crística. Só o desconhecimento de outras correntes de pensamento ou a intenção inconfessável de adquirir maior autoridade entre os antigos povos pagãos pôde transformar Jesus em Deus. Jesus é Deus como nós somos deuses, nós somos partículas divinas. Mas Jesus, como ele mesmo deixou claro, não é o Deus criador do universo. Simbolicamente, este episódio da cura do servo do centurião representa o espírito encarnado que tem domínio sobre a matéria, representada pelo servo, pelo seu encontro com o seu Cristo interno. Sabe que não precisa ir em busca de Deus e que não precisa exigir infantilmente que Deus venha até ele. Sabe que tem Deus dentro de si e que o seu contato com Deus, com o seu Cristo interno, o mantém como Senhor das coisas materiais. E que com isso não precisa se preocupar com as coisas materiais. Todas as coisas são sanadas, são purificadas pelo seu contato com o seu Cristo interno. Lucas nos conta que no dia seguinte Jesus foi chamado à cidade de Naim e para lá se dirigiu com seus discípulos e com uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Jesus, pelo seu grande desenvolvimento espiritual, certamente notou que o espírito do jovem não havia se desprendido completamente do corpo, que o cordão de prata ainda não havia se rompido e que, portanto, havia possibilidade de o espírito voltar a animar o corpo. Essa possibilidade apenas deixa de existir quando o cordão de prata, que é um conjunto de incontáveis fios energéticos que ligam o perispírito ou corpo astral ao corpo físico, se rompe. O cordão de prata é citado até mesmo na Bíblia, no Eclesiastes. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. São incontáveis os casos de EQM, ou experiência de quase morte, em que é declarada a morte clínica, e no entanto o corpo volta a ser animado pelo espírito e a pessoa relata sua experiência enquanto esteve com a consciência fora do corpo. 95% das culturas do mundo relatam EQMs. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de pessoas já relataram experiências de quase morte. Indicamos neste sentido a obra do psiquiatra e parapsicólogo Raymond Moody. O Dr. Russell Norman Champlin, eminente estudioso e comentarista da Bíblia, que é protestante, é também um entusiasta do estudo das experiências de quase morte. É claro que o jovem não havia morrido, ele estava no estado que hoje nós conhecemos como catalepsia ou letargia. Hoje ainda há inúmeros casos de pessoas que são dadas como mortas e que no velório ou mesmo depois do enterro se descobre que não haviam morrido. As leis de Deus jamais são burladas. Se houvesse como passar por cima das leis de Deus, estas leis não seriam perfeitas. Se as leis de Deus não fossem perfeitas, Deus não seria perfeito. E se Deus não fosse perfeito, já não seria Deus.
Jesus, como o espírito mais superior da terra, conhece todas essas leis e, pelo seu poder e sua vontade, emitiu em direção ao jovem de Naim fluidos vitalizantes capazes de permitir que o espírito reanimasse o corpo. É natural que isso naquela época fosse considerado milagre, mas hoje, com os avanços da ciência e com a proliferação da informação, nós tomamos conhecimento de fatos semelhantes a toda hora, e só a teimosia em se manter da ignorância é que continua achando que Jesus iria contrariar as leis de Deus para favorecer alguém. Todos os atos de Jesus foram milenarmente planejados para que essas imagens chegassem até nós. Os fatos ocorreram realmente, mas sua importância é secundária. A verdadeira importância dos atos da vida de Jesus narrados nos evangelhos é o simbolismo que se esconde por trás deles e que foram cuidadosamente arranjados de modo que atravessassem os séculos e chegassem até nós quando nós tivéssemos condições de compreender o que eles significam. Esta cura de Jesus, pois não se trata de ressurreição, mas de cura, simboliza o chamamento que o Cristo faz ao espírito que desistiu de viver. O espírito que desistiu de si mesmo, que sente-se como morto, sem a mínima atividade, sem o menor contato com o mundo. Ninguém está perdido para o Cristo. Jesus disse noutra ocasião que nenhuma das ovelhas que lhe haviam sido confiadas pelo Pai seria perdida. As ovelhas a que ele se refere são os espíritos da terra, pois Jesus é o espírito superior responsável pelos espíritos da terra. Nenhum espírito, por mais morto que pareça para o mundo, por mais perdido que pareça aos olhos do mundo, não está perdido para Jesus. O chamado do Cristo é para todos. Todos serão atingidos por ele. O Cristo está dentro de cada um de nós. E quando nos damos conta desta verdade, renascemos para a verdadeira vida. Nos levantamos para a vida. E todos se espantam ao constatar que alguém que parecia morto está vivo. Os discípulos de João Batista viram esta cura de Jesus, que para eles era uma ressurreição, e foram contar a João Batista. João Batista estava preso por ter denunciado o adultério de Herodes com a mulher do irmão de Herodes, Filipe. É esta mulher, Herodíades, que vai pedir mais tarde, por intermédio da sua filha Salomé, a cabeça de João Batista. João Batista estava preso e os seus discípulos tinham a permissão de visitá-lo. João Batista, tendo ouvido o que Jesus estava fazendo, mandou 2 de seus discípulos até Jesus. Enviou-os ao Senhor perguntando: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vida a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. João Batista sabia muito bem quem era Jesus, eles eram parentes. João Batista reconheceu Jesus quando os dois ainda estavam nos ventres de suas mães, conforme nós vimos no vídeo de número 2. E nos evangelhos de Mateus e de João há várias passagens que deixam claro que João Batista sabia que Jesus era o Messias prometido. João Batista sabia melhor do que qualquer outro da missão de Jesus. É possível que João Batista tenha mandado 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era mesmo o Messias, para que os próprios discípulos de João se convencessem. Os discípulos de João eram críticos de Jesus, e João, sabendo que logo iria morrer, queria que os seus discípulos passassem a seguir Jesus. Por outro lado, é bem possível que João, fragilizado com a prisão, tenha duvidado. João, como sabemos, é Elias reencarnado, mas o espírito encarnado não se lembra das suas existências anteriores. Por maior que fosse a lucidez de João Batista, talvez ele estivesse descrente naquele momento a respeito da sua missão e da missão de Jesus. É quase certo que João, como todos os judeus, esperasse um Messias político, um líder político e guerreiro que iria libertar o povo judeu do inimigo romano. Todo o território dos judeus era dominado por Roma e isso era o maior motivo de revolta do povo.
e fomentava a expectativa de que Deus enviasse o seu Messias para libertar o povo e devolver ao povo judeu a glória e o poder que ele julgava merecer. João, percebendo que as coisas não se encaminhavam para uma revolução política, pode ter duvidado. Jesus responde citando trechos do livro do profeta Isaías, que é um dos livros da Bíblia, e colocando em prática as suas citações. Jesus responde com palavras e com fatos, mas muitos não acreditaram em Jesus, e é possível que não só os discípulos de João Batista, como muitos outros, tenham considerado que o próprio João Batista fosse o Messias, embora João tenha negado isso. Até hoje, principalmente no atual Iraque, existem cerca de 100 mil seguidores do mandeísmo, uma religião que venera João Batista como o Messias. Depois de citar Isaías, Jesus diz: "Feliz o que não tropeça em mim." Esta versão da Bíblia, que é a Almeida Revista e Corrigida, distribuída pelos Gideões Internacionais, aqui a palavra é escandalizar. Feliz aquele que não se escandaliza em mim. Bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Mas o significado da palavra escândalo é tropeço, designando o ato de tropeçar numa armadilha. A quem Jesus estava se referindo? Pode ser que ele estivesse se dirigindo aos discípulos de João Batista, que não acreditavam que ele fosse o Messias, mas pode ser também que Jesus estivesse mandando um recado ao próprio João Batista, que havia fraquejado na convicção da sua missão. Os discípulos de João preferiam continuar seguindo João, embora o próprio João Batista já tivesse dito a eles que era necessário que ele, João, diminuísse para que Jesus crescesse. Temos o caso dos apóstolos João e André, que eram discípulos de João Batista e decidiram seguir Jesus, mas outros preferiam continuar seguindo o precursor do mestre do que o próprio mestre. Assim como muitos hoje preferem seguir a Bíblia do que seguir Jesus. Se escoram em passagens obscuras da Bíblia para alimentarem os seus preconceitos e se esquecem dos ensinamentos de Jesus. Assim que os discípulos de João Batista partem, Jesus começa a falar a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Provavelmente Jesus estava defendendo a fé e a confiança de João Batista, dizendo que a fé e a confiança de João eram firmes, que não eram como uma cana que qualquer vento poderia abalar. Jesus precisava defender João Batista para que a dúvida não se instalasse nas mentes frágeis daqueles que o seguiam. Jesus defende a autenticidade de João Batista e reafirma ser ele a reencarnação de Elias. Você pode saber mais a respeito do fato de Elias haver reencarnado como João Batista no vídeo Reencarnação na Bíblia. O link está ali embaixo. Jesus afirma que João é mais que um profeta e que dentre os nascidos de mulher não há profeta maior que João Batista, mas que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Nascido de mulher é o espírito que ainda precisa reencarnar. O espírito que ainda não se libertou do ciclo reencarnatório. O espírito de João Batista precisou reencarnar para resgatar o erro cometido quando esteve reencarnado como Elias, em que mandou matar com a espada os 450 profetas de Baal. O espírito que animou Elias e João Batista, como qualquer outro espírito, teve que se sujeitar à lei de causa e efeito. Matou pela espada e morreu pela espada. Matou pela espada quando foi Elias e morreu pela espada quando foi João Batista. Como disse Jesus, quem matou pela espada perecerá. Dentre os espíritos ainda sujeitos à reencarnação, João Batista era o maior, mas mesmo o menor no reino de Deus, ou seja, no nosso próximo estágio evolutivo, é maior do que João Batista. Logo depois, Jesus faz uma crítica aos que reclamam de tudo, aos que acham tudo ruim, aos que veem defeito em tudo. Criticaram João por ter hábitos severos e criticavam Jesus por não dar atenção às aparências. Muitas pessoas consideradas pecadoras, como os publicanos e as prostitutas, seguiram Jesus, e os doutores da lei, que eram os que mais compreendiam as Escrituras, desprezavam o seu ensinamento. Jesus faz uma comparação que eu não vou comentar para não nos alongarmos demais, mas ele diz: "A que compararei os homens desta geração?" Ele está se referindo à geração de espíritos.
Jesus não está se referindo àquela geração humana daquela época. As características daquelas pessoas que conviveram com Jesus permanecem até hoje. Jesus não estava se referindo exclusivamente aos homens do seu tempo. Jesus tem sob sua responsabilidade os espíritos da terra. E os mesmos espíritos daquele tempo são os espíritos de hoje. Alguns já se libertaram, mas a geração a que Jesus está se referindo é a geração dos espíritos da terra, que são os seus tutelados, são as suas ovelhas. Depois Jesus diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, pelos filhos da sabedoria, ou seja, pelos sábios. O que o sábio faz justifica a sua sabedoria, ou é pelo fruto da sabedoria que se conhece o sábio. Está afirmando, como em tantas outras vezes, que o que importa são os frutos, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Os energúmenos detratores do Espiritismo devem procurar os frutos do Espiritismo, as obras produzidas pelos espíritas. Devem criar coragem, abandonar a preguiça e estudar o Espiritismo. Acusam o Espiritismo de ser obra do demônio, mas não se animam a ler as suas obras básicas ou a conhecer um centro espírita. Preferem acreditar nas palavras pérfidas do seu líder religioso, que age como os fariseus do tempo de Jesus. Devemos fazer justiça aos fariseus e esclarecer que eles não pediam dinheiro aos seus fiéis. Logo depois nós vemos que um fariseu convidou Jesus para jantar na sua casa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés e a enxugá-los com os seus cabelos, a cobri-los de beijos e a ungi-los com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. O fariseu convidou Jesus para a sua casa e não ofereceu a Jesus a hospitalidade que era devida a uma pessoa importante, de quem se gostava muito. Era comum dar no visitante o ósculo ou beijo de boas-vindas. Era sinal de humildade beijar os pés do mestre. Era prática comum que se ungisse a cabeça de uma visita importante com óleo. O fariseu não fez nada disso. E além de não fazer isso, pensou mal de Jesus e pensou mal da mulher. Duvidou que Jesus fosse profeta. Profeta era para eles o que hoje nós chamamos de médium. Era um médium bastante desenvolvido. O fariseu duvidou de Jesus e não prestou atenção no ato de humildade e carinho da mulher. Apenas lembrou que ela era conhecida pelas suas faltas, pelos seus erros, talvez fosse uma prostituta. A mulher não teve pudor e soltou os seus cabelos para enxugar as suas lágrimas que caíam nos pés de Jesus. A mulher que soltasse o cabelo em público era mal vista. Isso era considerado vergonhoso. A parábola de Jesus, do credor que perdoou os 2 devedores, representa justamente o tipo humano do fariseu e da mulher pecadora. O fariseu representa o espírito já relativamente evoluído, com bastante conhecimento intelectual, que sabe que comete poucos erros e que por isso mesmo não se preocupa em melhorar-se mais. Acha que já evoluiu suficientemente e torna-se frio. Abandonou as emoções, mas não desenvolveu os sentimentos. Todos nós deveremos abandonar um dia as emoções, que são sinal de atraso espiritual. Mas para isso teremos que ter os sentimentos plenamente desenvolvidos. A mulher, ao contrário do fariseu,
ainda não abandonou as emoções, mas justamente através das emoções alcança o sentimento. Desenvolve o amor de um modo que o fariseu ainda desconhece por completo. Isso reforça a lição que já sabemos de que não podemos confiar nas aparências. Um espírito intelectualmente desenvolvido, que conhece a moral, mas não a pratica intimamente, pode ser evolutivamente inferior a um espírito que ainda recentemente cometia muitos erros, mas que pelos sentimentos já desenvolvidos, pela humildade e pelo amor, arrepende-se dos seus erros, conscientiza-se e reforma-se intimamente. Acontece com este espírito o que João Batista propunha com o seu batismo. Batismo quer dizer mergulho. O mergulho dentro de si mesmo para conscientização e mudança de mente. A mudança no padrão de pensamentos. Aqui novamente Jesus diz que os seus pecados são perdoados. No vídeo número 4 nós vimos que a tradução mais condizente com o ensinamento de Jesus é: teus erros foram resgatados. Jesus não perdoa a mulher pecadora. Jesus declara que os erros cometidos por ela, o sentido original da palavra pecado é erro, os erros cometidos por ela já foram resgatados. Foram resgatados por ela mesma, não por Jesus. Jesus não seria justo se perdoasse alguns e não perdoasse outros. E como o espírito mais superior do planeta, Jesus é todo justiça. Aqui Jesus está nos mostrando o que o apóstolo Pedro irá nos dizer mais tarde em sua epístola, em sua carta. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor transforma o espírito e o amor colocado em ação resgata os erros. Reharmoniza o espírito com a lei de causa e efeito, ou lei do karma. Jesus ainda diz: a tua fé te salvou. Lembramos que o evangelho foi escrito em grego e que a palavra grega traduzida como fé é pistis, que passou para o latim fides ou fidelis, que quer dizer fidelidade. O sentido original da palavra fé, como está no evangelho, é de fidelidade, obediência. Fé aqui não é crer, não foi a crença da mulher que a salvou, nem a crença em Deus, nem a crença em Jesus. Isso é uma distorção do sentido com que a palavra fé foi usada por Jesus. O que salvou a mulher foi a fidelidade às leis de Deus, a obediência às leis de Deus, ou seja, os pensamentos, palavras e ações dela, as obras dela. Lembramos que o apóstolo Tiago nos disse que a fé sem obras é fé morta, ou seja, não existe. Fé é fidelidade, é obediência, é ação. Reflita a respeito disso e muito obrigado por ter me acompanhado em mais este estudo. Muita força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.